é um tema que está diretamente ligado ao universo do reservatório de dopamina, afinal de contas, apostas e vício em aposta envolve dopamina, envolve cérebro, envolve comportamento. Então, acho que vale a pena eu dar minha opinião aqui sobre o que deveria acontecer, né? Eu vou dividir a minha opinião em duas partes. A primeira parte da opinião ela vai ser baseada em neurociências e a segunda parte da opinião vai ser baseada em filosofia, tá? A primeira parte da opinião diz respeito a entender como que o cérebro processa esses mecanismos, essas plataformas de aposta. E aí a gente precisa dividir essas plataformas de aposta em dois tipos, né, principalmente, que são as bets, as apostas mesmo, onde você tem a plataforma como uma intermediadora entre dois sujeitos que estão apostando num determinado desfecho. Por exemplo, você pode apostar que nessa live aqui eu vou tomar toda essa água. A outra pessoa pode apostar que eu não vou tomar toda essa água. E aí uma determinada casa faz a intermediação dessa aposta e ela fica com uma porcentagem. Esse tipo essa casa de aposta, né? Ela está intermediando uma aposta de um desfecho que está acontecendo na vida real. Assim, entra o futebol, enfim, a galera estava apostando para ver qual que seria o novo Papa. Então é uma aposta que acho que sempre existiu, né? Os cassinos online, aí é uma coisa diferente, porque o desfecho que está ali naquele universo, ele não é um desfecho da vida real, né? É um algoritmo. E aí 99,9% das vezes a casa que vai ganhar. Já no desfecho do mundo real, é diferente. A casa, obviamente a casa tende a ganhar mais, né? Porque ela está intermediando, alguém vai perder, né? Então se alguém perder, se duas pessoas apostam R$10 num determinado desfecho, são 20 de banca, de pote, né? Que a casa pega 10%, ela pega uma parte e a outra pessoa ganha o resto. Então a casa sempre vai ganhar também, né? Mas a questão é que alguém do outro lado vai ganhar aquela aposta porque teve um desfecho na vida real, diferente do cassino, que ninguém ganha, só a casa, né? E como você não está apostando num desfecho na vida real, não dá nem para conferir, sei lá o que aconteceu, é um algoritmo. Então, bom, feito esse preâmbulo, né, feito esse prefácio, agora a gente vai para a opinião neurocientífica. A gente tem mecanismos no cérebro, a gente tem estruturas cerebrais que lidam de uma forma eufórica com incertezas. Então, você, frente a um cenário de incerteza, pode ser que o seu cérebro vai liberar diversos neurotransmissores, especialmente o que vocês mais conhecem, que é a dopamina. E a gente tem uma aula aqui sobre vício, tem várias aulas aqui dentro do RD para você entender esse cenário. Eu sugiro que você assista essas aulas. Quanto mais incerto for aquele cenário, maior tende a ser a liberação desse neurotransmissor, que faz com que você fique mais eufórico e motivado para jogar, né? Então, de fato, neuroquimicamente, você tem estruturas no seu cérebro que fazem a intermediação química desse comportamento, que pode gerar algum desfecho negativo, dependendo do quanto você está engajado nele, tá? Mas isso também acontece em outros cenários. Por exemplo, se você está lendo um livro, um romance, você tem alguma... E o autor daquele romance está construindo a história de forma que gere uma incerteza do que vai acontecer, o mesmo mecanismo é disparado, e esse mecanismo é disparado de forma que mantenha você interessada no desfecho daquela incerteza. É por isso que a gente não lê, ou geralmente não gosta tanto da mesma história como gostou na primeira vez que conheceu ela. Se a gente é saturado dos... A gente teria travado. Imagina sempre que você lê o livro, você leu 20 vezes e ainda te causa a mesma quantidade de pensa da primeira vez. Você não teria muito motivo para ir para o próximo livro, né? Isso equivale para outras coisas na vida, né? A apostila, a escola, enfim, você ficaria sempre lendo as mesmas coisas, assistindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, e você não evoluiria. Então, isso, evolutivamente falando, do ponto de vista de seleção natural, não foi tão interessante para a nossa espécie, por isso que não sobreviveu. A gente tem
um grau de conservadorismo de continuar fazendo as mesmas coisas, mas a gente precisa ter esses mecanismos no nosso cérebro que permitem que a gente tenha essa expansão de vontade, né? De fazer outras coisas, conhecer um livro novo, enfim. E aí algumas pessoas têm isso de forma exagerada, outras pessoas têm de forma bem modesta. Acho que a grande maioria estaria ali naquela curva gaussiana, né? Uma pessoa que tem uma propensão a querer mais novidade, uma pessoa que... Mas também não é tanto assim. Agora, algumas são muito. Então, são pessoas que geralmente são mais vulneráveis a apostas, comportamento de risco, álcool, enfim, outras drogas, né? Dirigir rápido, enfim, visitar lugares inusitados. São pessoas que têm uma propensão maior a novidades, enquanto que tem outras pessoas que ficam satisfeitas fazendo coisas relativamente semelhantes durante toda a vida. Mas, de forma geral, todas elas, em algum grau, têm essa vontade de fazer coisas novas. E então dá para entender que dentro dessa distribuição gaussiana, aquela pessoa que fica no extremo onde gosta mais de fazer essas coisas, né, tem mais propensão, ela é, de forma que genética, mais propensa a se viciar, tanto em apostas quanto em cassino, né? E eu ainda estou aqui no argumento neurocientífico. E aí existem alguns efeitos protetores, né? Existem alguns critérios, alguns comportamentos, algumas habilidades que protegem a gente de ter o desenvolvimento de algum vício nesse cenário. Como, por exemplo, cognição, né? Intelectualidade, repertório, ter noção que aquilo ali pode ser viciante, ter noção que aquilo ali pode, né, degenerar em algum problema. E, infelizmente, a gente mora num país onde as pessoas têm dificuldade de entender um texto um pouco mais difícil. Então, queira ou não, mesmo aquelas pessoas que estão num range, mais no meio da curva de Gauss, onde geneticamente não estariam tão dispostas, tão vulneráveis a um vício em jogos, como elas têm baixo repertório cognitivo, isso acaba empurrando elas um pouco para o lado de terem uma maior propensão a se viciar, por conta delas não compreenderem que experimentar aquilo dali é uma coisa perigosa. Então, a barreira de entrada para elas é muito menor, fazendo com que elas acabem sendo mais propensas também a se viciar, né? Enfim, o julgamento tem maior dificuldade de julgar, de ser criterioso com as coisas e tal. Inclusive com as pessoas que vendem isso, né? Então, assim, de fato, tem, né, um mecanismo, mas esse mecanismo serve para outros cenários, e aí a gente teria que ter um debate de até que ponto é justificável a gente bloquear o acesso dessas pessoas a este universo ou não, individual dessas pessoas. É um debate bem delicado e aí vai para a área da filosofia. Mas ainda na neurociência, para completar, então, é verdade que a aposta sempre existiu no universo, né? No universo da história humana, provavelmente desde Roma, talvez até antes da Grécia, já existiam apostas de alguma natureza. A questão é que agora essas apostas elas estão muito mais simplificadas e esses aplicativos eles são muito mais líquidos no sentido de estímulos. Então a pessoa ela consegue fazer diferentes estímulos baseado em algoritmo, em previsibilidade de comportamento, comportamento de massa, em luzes, sons, para fazer com que você fique mais tempo dentro do aplicativo e acabe escalonando o que você não faria se fosse num cassino presencial, por exemplo, né? E aí eu tô falando dos dois, tanto dos cassinos quanto das bets. Então isso traz um cenário um pouco mais preocupante, principalmente numa população como a população brasileira, que carece bastante de habilidade, de repertório para conseguir lidar com isso, né? Então acho que do ponto de vista neurocientífico, a gente teria bons argumentos, considerando a realidade sociodemográfica, talvez, do país, não é nem socioeconômica, né, mas a capacidade cognitiva, o nível de educação, enfim, capacidade de pensamento crítico. Acho que considerando esses cenários, já teríamos argumentos bons o suficientes na neurociência para
tornar razoável a proibição de casas de apostas e de bets, dos dois, tá? Perdão, de casas de apostas e de cassino.